Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 249 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema é remissão da pena, terceira edição acerca desse tema. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem conteúdo, e curte, compartilha, deixa aquele comentário contando o que achou, nos avalia com 5 estrelas no Spotify. Gente, tudo que você fizer para trazer engajamento, vai fazer esse conteúdo ser mais distribuído e eu vou agradecer eternamente. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. É direito do apenado a remissão por estudo no caso de aprovação no Enem ou no ENSEJA. ENSEJA é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, tá, gente? Cujas cargas horárias consideradas devem ser para ensino fundamental e médio 1.600 e 1.200 horas, respectivamente. Vamos lá, né? Vamos entender isso aqui. Primeiro, uma revisão muito rápida sobre a questão da remissão da pena. Primeiro ponto de todos, mais fundamental, é que, gente, é remissão com cedilha, tá? Remissão com cedilha, não é remissão com dois S's. Remissão com dois S's vem do verbo remitir. E é basicamente, gente, um perdão por compaixão, por misericórdia, sem nenhum ônus. Então você pensa assim, tá? Remissão com dois S's é compaixão. Então é aquela situação em que há um perdão sem nenhum ônus. Já a remissão com cedilha vem do verbo remir. É o perdão oneroso. É aquele que é assim, você quer ser perdoado? Você que lute, faça por merecer. E como é que você faz por merecer ser perdoado? Lá no âmbito da lei de execução penal? É trabalhando ou estudando. Então, se você estuda, você tem direito a um dia de remissão de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, 3 dias. Então, você teve 12 horas divididas em 3 dias de frequência escolar, um dia a menos de pena. E se você trabalhou, a cada 3 dias de trabalho, um dia a menos de pena. E aí, gente, temos também algumas peculiaridades, né? Então, nós temos que, se, por exemplo, a pessoa concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, aí, além do tempo que conseguiu remir, vai ter mais um terço, né, em virtude dessa conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. Nós temos também, gente, que a carga horária de trabalho ela tem que ser de, no mínimo, 6 horas. Isso daí está previsto lá no artigo 33 lá da Lei de Execução Penal. Diz assim, olha, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Então, nós temos essa situação. Outros pontos muito importantes. Quando é que cabe remissão por trabalho? Cabe no regime semiaberto e no regime fechado. Já no regime aberto não cabe remissão por trabalho. Por quê? Porque o trabalho já é um requisito para você ir para o regime aberto. É a possibilidade, né, de você exercer trabalho honesto. Já a remissão por estudo cabe em qualquer regime, tanto faz se é fechado, semiaberto ou aberto. Beleza, agora vamos conversar aqui sobre a tese especificamente, né? A tese fala sobre o estudo por conta própria. Porque veja só, muitas vezes aquele indivíduo que está preso, né, o reeducando, ou palavra bonita, reeducando, ele não tem acesso à educação formal dentro lá do sistema penitenciário. E aí essa pessoa às vezes tem que se virar, estuda por conta própria, às vezes vai fazer uma remissão pela leitura, enfim. E aí essa pessoa está ali estudando por conta própria, mas ela quer, por exemplo, certificar que ela concluiu o ensino fundamental ou médio. Por que ela quer fazer isso? Gente, em primeiro lugar, né, porque ela quer mesmo, ela quer crescer enquanto profissional, ela quer, enfim, se profissionalizar, mas em segundo lugar, que também é importante, porque isso vai ter um efeito
muito bom na remissão da pena dela. E qual é esse efeito? Nós já temos aqui na tese, não é? 1.600 horas caso ela esteja certificando o ensino fundamental e 1.200 caso esteja certificando o ensino médio. E aí, tanto vale o Enem, tá? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, quanto em qualquer caso também vale o ENSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Com detalhe, além disso, né, temos o acréscimo de 1/3, caso haja efetiva conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, beleza? Então, muito cuidado com isso. Professor, mas a pessoa já havia concluído o ensino médio, por exemplo, antes de ser preso. E aí, foi aprovado no Enem. Vai ter direito mesmo assim a remir? Gente, vai, tá? Vai ter direito sim. Existe uma polêmica, não é? Jurisprudencial, mas me parece que nesse momento a jurisprudência do STJ já tem se consolidado muito mais no sentido de que é possível. Temos, inclusive, olha só, julgado da sexta turma lá no informativo 767, desculpa, e da quinta turma lá no informativo 783, tá? Dizendo que sim, você só exclui aí o acréscimo de 1/3, porque afinal a pessoa já tinha um ensino médio, beleza? Mas você não pode simplesmente desprezar o esforço que ela teve para se preparar, para conseguir, não é, de fato, a aprovação no Enem. Então, realmente, eu acho que é justo, né? Teve um esforço, um estudo para ser aprovado no Enem, vai ter direito, sim, a essa remissão. E aí, gente, o último ponto, que é isso aqui que pode causar dúvida, tá? A resolução 391, lá no artigo 3º parágrafo único, diz assim, ó, a carga horária considerada, que falando já, né, da aprovação do ensejo no Enem, será de 50% da carga horária legalmente definida para ensino médio, fundamental ou superior, no montante de 1.600 horas para ensino fundamental e 1.200 para ensino médio, acrescido de 1/3 no caso de conclusão do nível de ensino. Gente, aí vem a pergunta, beleza, 1.600 e 1.200 horas, aí diz assim, 50%. Isso aqui já é o 50% ou é metade disso que vai remir? Ou seja, vai remir 1.600 horas ou 800 horas, não é? Vai remir 1.200 ou 600. Gente, isso aqui já é 50%, tá? Então, o ponto aqui da tese é esse, tá? Que diz, olha, se concluiu, vai remir o equivalente a 1.600 horas no ensino fundamental e 1.200 horas no ensino médio. Isso vai dar, se ele for aprovado lá no Enseja, né, para o ensino médio, mais ou menos 100 dias de remissão. Né? Eu acho que é exatamente 100 dias de remissão, na verdade. Beleza? Então, como é que ficou a tese 1? É direito do apenado a remissão por estudo, no caso de aprovação no Enseja ou no Enem, cujas cargas horárias consideradas devem ser, para o ensino fundamental ou médio, de 1.600 e 1.200 horas, respectivamente. Tese 2. Não é possível a concessão da remissão da pena cumulativamente pela frequência em atividades educacionais oferecidas pelo estabelecimento prisional e pela aprovação em exame que aborde as mesmas matérias ministradas nas aulas referentes ao ensino fundamental ou médio, pois constitui concessão em duplicidade pelo mesmo fato. Gente, aqui é uma tese que tem que ser vista com certo cuidado, tá? Porque, veja só, são duas situações um pouco diferentes. Nós já vimos lá na tese anterior, que nem era o objeto especificamente dela, mas eu trouxe esse aprofundamento, que mesmo que a pessoa já seja, por exemplo, formada no ensino médio, ela faz jus à remissão da pena em virtude da sua aprovação no Enem. E nós também vimos que ainda existe, não é, na verdade, uma certa polêmica sobre isso, mas nesse momento a jurisprudência caminha para se consolidar nesse sentido que eu falei. Então, por exemplo, nós temos em sentido contrário, né, pela impossibilidade, decisão da sexta turma lá no informativo 764, mas depois, lá no informativo de número 767, veio uma decisão em sentido contrário, né, agora já permitindo essa remissão. No mesmo sentido, informativo 783, quinta turma, e informativo 833, também da quinta turma do STJ. Então, hoje temos quinta e sexta turma nesse caminho de que
mesmo que a pessoa já tenha se formado no ensino médio antes de entrar na prisão, né? Ela pode, no caso de aprovação no Enem, ter essa remissão da pena em virtude dessa aprovação, beleza? Beleza. Esse é um ponto. Agora, vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Um exemplo didático, vamos lá. Imagina que a Ana está presa em regime fechado e ela foi aprovada no Enseja, obtendo então a certificação no ensino fundamental. E aí ela conseguiu a remissão de parte da sua pena. Mas a Ana também passou a frequentar curso na prisão que correspondia exatamente ao ensino fundamental, tendo concluído esse curso. Ela vai poder ter a remissão 2 vezes? Não, por quê? Porque, no caso, ela teria aqui uma remissão em duplicidade. Ela foi aprovada no Enseja, depois ela cursou o ensino fundamental na prisão, mas aqui ela teria, não é, uma remissão em duplicidade, beleza? Então são duas situações um pouco diferentes, né? Como é então que ficou a tese 2? Não é possível a concessão da remissão da pena cumulativamente pela frequência em atividades educacionais oferecidas pelo estabelecimento prisional e pela aprovação em exame que aborde as mesmas matérias ministradas nas aulas referentes ao ensino fundamental ou médio, pois constitui concessão em duplicidade pelo mesmo fato. As teses 3 e 4 vão ser analisadas conjuntamente. Tese 3, na remissão da pena por estudo, realizada na modalidade capacitação profissional à distância, a instituição de ensino que ministra o curso deve ser credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações e Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Isso aqui é o SISTEC, tá? Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. E a tese 4, são requisitos para a remissão de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado à distância. 1. Demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. 2. Demonstração da integração do curso à distância realizada ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional. 3. Indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático. E 4. Registro da participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. Temos aqui, gente, duas teses que são muito complementares. E, basicamente, o objetivo dessas teses é trazer quais são os requisitos para que esse curso à distância seja utilizado para fins de remissão, não é? Por quê? Porque tem que ser comprovado esse estudo. E tem que ser um estudo certificado, né? Um estudo que tenha uma qualidade. Então, para fazer aqui uma brincadeira, não basta o Reeducando comprar um curso qualquer que apareça vendendo lá no feed dele do Instagram e depois tentar, com o certificado desse curso, remir a pena. Não é assim não, tá? Tem que ser um curso certificado pelo Ministério da Educação. E aí nós temos o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o SISTEC, que aí esse curso ele vai ter que estar conveniado, beleza? Requisitos desse curso. Aí nós temos esses 4 requisitos que estão previstos na Resolução 391 do CNJ. Então, primeiro é exatamente essa demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso está conveniada pelo poder público para esse fim. Né? O primeiro requisito é esse. E o segundo é o de que há uma integração do curso com o projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional. Né? Então tem que ter aí essa demonstração também. Terceiro, indicação de carga horária, até porque é necessária essa carga horária para saber quanto tempo vai ser remido, e também do conteúdo programático. E por último, o registro da participação dessa pessoa privada de liberdade. Só com esses requisitos é que vai poder efetivamente ser remida a pena, beleza? Então, tese 3, na remissão de pena por estudo realizado na modalidade capacitação profissional à distância, a instituição de ensino que ministra o curso deve ser credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Aqui é o SISTEC, beleza? Tese 4.
são requisitos para a remissão de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado à distância. 1. Demonstração de que a instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. 2. Demonstração da integração do curso à distância realizada ao projeto político-pedagógico da unidade do sistema prisional. 3. Indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático. E 4. Registro da participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. Tese 5. O período de atividade escolar do apenado que exceder ao limite de 4 horas diárias deve ser computado para fins de remissão da pena. Gente, vocês lembram o que está previsto lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal? Olha, no caso da frequência escolar, a remissão é de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, divididas em no mínimo 3 dias. O que isso quer dizer? Que são 4 horas de frequência escolar por dia. Professor, mas imagina que o Joãozinho, ele frequentou a escola por 5 horas por dia. Ele tem 5 horas de frequência escolar por dia. Essa quinta hora de frequência escolar vai ser utilizada para fins de remissão? Gente, acredita que vai? Nós temos jurisprudência nesse sentido e é exatamente isso aqui que a tese 5 conta. Que, olha, aquilo que excede a 4ª hora diária pode ser considerado, sim, para fins de remissão. Gente, só um aprofundamento, tal mesmo se aplica na remissão pelo trabalho. Lá no artigo 33 da Lei de Execução Penal, está determinado que a jornada normal de trabalho não será inferior a 5 nem superior a 8 horas, com descanso aos domingos e feriados. E aí vem a pergunta: aquilo que excede o limite da jornada diária, ou seja, 8 horas, deve ser computado para fins de remissão? Deve. Então, cada 6 horas extras será considerado um dia a mais de trabalho para fins de remissão. Então, só para ficar claro, tá? Carga horária de trabalho é de 6 a 8 horas. Tudo aquilo que passa de 8 horas, você pega como 1 hora a mais para fins de remissão. E aí, como é 6 a 8 horas, 6 horas extras equivalem a 1 dia extra de trabalho, beleza? Gente, a jurisprudência é um pouco vacilante em relação a isso, tá? Em relação a essa questão da hora extra de trabalho, da hora extra de estudo, se pode ou não ser realizada essa remissão. Inclusive, eu comentei muito recentemente, em uma edição aqui mesmo do Jurisprudência em Teses, que isso aqui era um pouco nebuloso na jurisprudência. Tínhamos decisões em sentidos diversos, algumas no sentido de que pode para estudo, outras de que não pode para trabalho, vice-versa, enfim. Mas temos, neste momento, teses do Jurisprudência em Teses, no sentido de que pode nos dois casos, tá? Tanto no estudo quanto no trabalho. Então, a edição 248, tese 3, permite essa remissão pelo trabalho. Edição 249, tese 5, permite essa remissão pelo estudo daquilo que for de hora extra. Já temos também decisões informativas. Então, informativo 677, decisão da 6ª turma do STJ, permite essa utilização da hora extra escolar, digamos assim, para efeitos de remissão da pena também. E temos aí decisões, por exemplo, da 5ª turma da STJ, trouxe um aqui no material, também tratando da remissão pelo trabalho, dessa hora extra computada para esse efeito, beleza? Tese 5. O período de atividade escolar do apenado que exceder o limite de 4 horas diárias deve ser computado para fins de remissão da pena. Tese 6 e 7, agora análise conjunta das duas teses. Tese 6. É possível a remissão da pena pela leitura se houver projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e se forem preenchidos os requisitos da Recomendação 44 e da Resolução 391, ambas do CNJ. Tese 7. O fato de o estabelecimento prisional contar com oferta de trabalho e estudo não impede a remissão da pena também pela leitura. Tese 6 e 7, então, tratam sobre a remissão da pena pela leitura. É possível? Com certeza absoluta. Inclusive, temos previsão expressa na Resolução
391 do CNJ, gente. Estabelece aqui nessa resolução diretrizes sobre o reconhecimento do direito à remissão da pena e, dentre esses pontos, né, a essa remissão pela leitura. Então, temos todo um procedimento, né? Eu trouxe isso de uma forma mais específica lá no material escrito, claro que de uma forma bem resumida, não é? Então, por exemplo, temos um procedimento em que há um prazo de 21 a 30 dias para a leitura de cada obra, deve ser apresentado um relatório até 10 dias após o período da leitura, e aí há uma remissão de 4 dias de pena por cada obra lida, e há um limite de 12 obras por ano, totalizando 48 dias remidos anualmente em virtude da leitura. Nós temos tudo isso lá, né, nessa resolução. E aí, gente, alguns pontos, tá? Primeiro ponto, não há nenhum impedimento da remissão pela leitura, mesmo que haja acesso também, dentro do sistema prisional, à educação. Então, tem um curso lá disponível para os reeducandos, mas mesmo assim é possível a remissão pela leitura, tá, gente? E da mesma forma, também temos, não é, que é necessário que se preencha esses requisitos das resoluções, né, ou melhor, da resolução 391 e da recomendação 44 do CNJ. Então, já trouxe aqui, de forma bem resumida, alguns desses requisitos, mas eu trouxe de forma um pouco mais aprofundada no material, beleza? Tese 6. É possível a remissão da pena pela leitura se houver projeto desenvolvido pelo estabelecimento prisional e se forem preenchidos os requisitos da recomendação 44 e da resolução 391, ambas do CNJ. Tese 7. O fato de o estabelecimento prisional contar com oferta de trabalho e estudo não impede a remissão da pena também pela leitura. Antes de seguir em frente, aquele convite muito, muito especial que você já está cansadíssimo de ouvir, não faz parte ainda do Clube da Lei? Vem conhecer, vai ser um baita diferencial nos seus estudos, com certeza você vai de uma vez por todas organizar o estudo de lei seca e jurisprudência, que são os pilares hoje mais importantes, especialmente em provas objetivas, gente. Então vem quebrar essa barreira para conseguir essa aprovação finalmente com um material que com certeza vai organizar esses pilares. E, gente, é super acessível, vai custar aí em torno de 30 e um pouquinho reais por mês, tudo parcelado no cartão, então com certeza vai ser um baita diferencial, beleza? Vem também publicar com a gente, vem conhecer a editora integrada, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial também na futura prova de títulos. Vamos lá então, tese 8. O reeducando tem direito à remissão de sua pena pela atividade musical realizada em coral. Então, gente, aqui tese bem simples, né? O Tício, reeducando em um estabelecimento prisional, participou de um coral, participa, né, melhor dizendo, de um coral. Ele pode considerar esse tempo que ele participa desse coral para fim de remissão? Pode sim, sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque o rol do artigo 126 da LEP não é um rol taxativo, tanto não é que nós podemos, inclusive, ter uma remissão pela leitura, né? Leitura não é frequência escolar. Leitura, é estudo. Mas nós temos lá no artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1, que é um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar. Mas leitura também entra. Por quê? Porque o rol não é taxativo. E também por quê? Porque é possível a interpretação analógica in bona partem, beleza? Por esses dois motivos, é possível também a remissão da pena por participação em coral. Então, gente, como é que fica aqui a tese 8? O reeducando tem direito à remissão de sua pena pela atividade musical realizada em coral. E a última tese do dia, tese 9, o reconhecimento de falta grave no curso de execução fiscal justifica a perda de até 1/3 do total de dias trabalhados pelo apenado até a data do ato de indisciplina carcerária, ainda que não haja declaração judicial da remissão. Então, olha só, nós temos hoje que a falta grave justifica a perda de até 1/3 do total de dias remidos, beleza? Isso é uma alteração legislativa, porque antes de 2011,
a falta grave acarretava era a perda de todos os dias remidos. Então era ruim cometer falta grave, hein? Hoje em dia, né, desde 2011, então já tem um tempo, é até um terço. Então, se é até um terço, é necessário justificar para que haja perda no percentual máximo, né? Claro, é até um terço. Então, nem sempre vai ser um terço, beleza? Professor, me diz uma coisa, eu estou achando que essa lei nova é mais benéfica para o réu, viu? Ela pode retroagir? Pode sim. Pode ser aplicada retroativamente. Agora sim, não é uma lei de 2011, então realmente isso aqui já é algo, já é uma discussão do passado, né? Mas pode, beleza? Então, podia sim ser aplicado lá retroativamente quando veio a nova legislação. Aí, outro ponto. Imagina assim, que o Joãozinho, ele tá lá preso, e aí ele trabalha, ele estuda, ele lê, ele canta no coral. Olha, tudo que tem para ele fazer, para ele remir a pena dele, ele faz. Só que o que acontece? Por enquanto, ele está ali só trabalhando, estudando, lendo, cantando, fazendo tudo que tem para fazer. Mas ainda não houve declaração judicial da remissão. Por quê? Porque, gente, existe um procedimento, né? Então, ele vai ali estudando, trabalhando, e depois, com a apresentação dos relatórios, com o pedido, enfim, é que é deferido essa remissão, beleza? Mas aí, gente, acontece que no meio disso, mesmo antes da declaração judicial dessa remissão, o Joãozinho cometeu uma falta grave. Vamos dizer que ele cometeu uma lesão corporal contra um coleguinha lá no sistema prisional. E aí, por conta disso, né, ele cometeu um crime é falta grave, né? E aí ele vai perder até um terço dos dias remidos. Mas aí o advogado do Joãozinho, como é esperto, ele diz assim, mas excelência, que dia remido? Nesse dia aí, ele não tinha nenhum dia remido, não. Por quê? Porque ele ainda estava trabalhando, estudando, lendo e cantando. Mas ainda não havia declaração judicial da remissão. Então não tem o que perder, não, viu, excelência? E aí, esse tipo de argumento cola? Claro que não, né? Esse tipo de argumento é muito criativo, mas não cola, não. Porque, por mais que ainda não existisse aqui a declaração judicial dessa remissão, ele já estava ali, né, em processo de conseguir esse tempo, né? Ele já estava no dia a dia dele, trabalhando, estudando, lendo e cantando. Então, só não existia ainda a declaração formal dessa remissão, beleza? Mas vai ser possível sim perder um terço dos dias que ele iria posteriormente, não é, remir em virtude dessas atividades. Então, tese 9, o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal justifica a perda de até um terço do total de dias trabalhados pelo apenado até a data do ato de indisciplina carcerária, ainda que não haja declaração judicial da remissão. E, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final. E se você ouviu até o final é porque gostou, então deixa aí um like, não custa nada, comenta o que está achando. Um monte de gente aqui escuta e não deixa like, não comenta. Eu acho uma desconsideração, tô brincando. Mas dá essa força aí, deixa esse like, comenta, compartilha. É muito importante para o nosso projeto. E nesse ano de 2024, felizmente, tivemos um grande crescimento. Espero que 2025 seja ainda melhor. E eu conto com você nisso, tá? Porque aqui no podcast nós não fazemos nenhum tipo de divulgação patrocinada. Tudo é orgânico, tudo é você que indica para um amigo, tudo é a relevância que você nos dá dentro da plataforma para sermos indicados pela plataforma. Então eu agradeço demais a você que dá essa força. Então por hoje foi isso, agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.